O Antenados está de volta de sexta-feira, falando sobre tudo que está bombando e aconteceu durante essa semana. Deixa eu ler para você também essa notícia, não para por aí, né? Tem muita coisa, olha. Conhecido como um dos mais contundentes movimentos políticos do Brasil, o movimento dos Sem Terra, o MST, tem vivido recentemente uma grande mudança em suas fileiras de militantes. Segundo um levantamento feito por sociólogos, o movimento tem tido um número cada vez maior de evangélicos entre os seus membros, que dividem entre devoção religiosa e militância política pela reforma agrária no interior do país. Um dos fatores que apontam para o crescimento do número de evangélicos no movimento do Sem Terra é o crescimento da presença das igrejas evangélicas no meio rural e nos assentamentos dos Sem Terras. Os sociólogos apontam também uma suposta mudança na interpretação da Bíblia por parte dos evangélicos que abraçam a luta deste movimento. Ferreira, um dos pesquisadores, afirma que, ao interpretar a Bíblia pelo próprio olhar e não mais pelo viés do líder religioso, esses militantes tentam se livrar do pecado ou da culpa de estarem tomando o que seria de outra pessoa. E aí, abre aspas, quando Deus criou o mundo, deu terra para todos. Ele não queria que um grupo morasse na favela e outros em outros locais, afirma a militante Elizabeth, em uma das suas reinterpretações, né, apontadas por esse psicólogo. A grande verdade é que no Brasil a gente já conhece muito bem, sabe que passou de um movimento, às vezes até de desejo popular de se ter algum tipo de justiça agrária para um negócio político, né? De sempre para cá a gente sabe muito bem. Político e financeiro, né? E financeiro, até de tomar a terra de alguém e alugar, enfim, a gente já viu tudo isso aqui. Só que nós temos muitos evangélicos. Quem visitou, conhece um pouco de assentamentos disso, meu irmão, tem assentamento. No outro mês já tem uma igreja evangélica no meio. Às vezes parece ser até estranho, mas o ímpeto, às vezes, também missionário é muito grande de igreja. Não talvez porque tem um pastor entre eles, mas é o que está provando agora esse estudo é que tem. Existem muitos evangélicos nesse meio, estão se abrindo igrejas e têm uma própria interpretação. Qual é o olhar de vocês sobre isso? Sobre evangélicos que têm essa prática de vida? Porque o Movimento Sem Terra, você meio que vive isso 24 horas, é um grupo. Como é que você entende? É compatível com a Bíblia? É complicado. É complicado esse tipo de coisa. Como o pastor Rubens, que conhece também, estuda bastante esse tipo de coisa, primeiro, não é compatível. Esse estudo precisa ser melhorado. Por exemplo, o que está acontecendo? São pessoas de igrejas evangélicas que estão indo para o Movimento Sem Terra, ou são pessoas que são do Movimento Sem Terra, aí algum evangélico vai lá, entra lá dentro, evangeliza e ganha as pessoas. Tem que saber qual é a origem. Porque se foi decorrente do evangelismo, é sinal que o evangelismo está funcionando bem. Porque Jesus Cristo ama sem terra, com terra. Jesus ama endividado, endinheirado. Jesus quer a alma da pessoa e quer dar alegria ao coração das pessoas, dos endinheirados e dos duros também. Agora, uma coisa importante, esse conceito de que eu vou fazer justiça pelas próprias mãos é condenado na Bíblia. A Bíblia diz, não digas vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e Ele te livrará. A Bíblia de capa a capa, de ponta a ponta, a Bíblia fala que Jesus Cristo está do lado do órfão, do necessitado, da viúva, do pobre, do aflito, do preso, tudo quanto é tipo de desvalido, a Bíblia diz que Deus está do lado dele. E ensina que nós fiquemos do lado dele. Por quê? Porque ele é fraco. A partir do momento que ele pega em armas e que ele fala, eu vou afrontar o Estado, ele está descumprindo a lei. Porque a Bíblia não autoriza, em parte alguma, que nós nos utilizemos de força para confrontar as autoridades em termos, no sentido de violência. Não dá. A Bíblia não dá autorização para nós praticarmos violência contra as autoridades. E esse método do Sem Terra, às vezes, eles praticam violência contra as autoridades e contra o particular também. Então, esse método é antibíblico. Deus não está nisso. Agora, quanto ao crescimento dos evangélicos, é bom que cresça mesmo, que conheçam Jesus. Agora, não usem isso para afrontar as pessoas. O que é dos outros não é seu. E se você meter a mão, você pode estar roubando ou furtando a propriedade alheia e Deus não tem nada a ver com isso. André, eu acho que tem dois tipos de grupo. Tem lá a igreja que planta para anunciar o evangelho, transformar, trazer dignidade, através da... aquilo que o evangelho chama de dignidade é, meu filho, vamos lá, vamos ajudar, vamos correr atrás. Às vezes aquela pessoa realmente tem uma dificuldade, está ali naquele movimento sendo levado, né, como massa de manobra. Mas há nesses movimentos realmente, cada vez mais, gente que tem uma perspectiva chamada histórico-social, por exemplo. Eles são os filhos bastardos do Frei Beto e do Leonardo Boff, tá? Que se dizem evangélicos, mas na verdade bebem
da teologia da libertação católica, e os caras entendem o seguinte: a gente tem que reinterpretar o evangelho por um viés social, criam nomes para isso, né? E qual é o parâmetro que a gente tem que entender? O cara está ali dizendo que aquilo ali vai promover justiça, vai promover o reino, alguns vão dizer. Mas o reino de Deus é promovido por força? É por força que a gente promove o reino de Deus? É tomando? Os caras vão chegar ao ponto de dizer que a igreja primitiva fazia... social mesmo do reino, não, né? É diferente. Os caras vão dizer que a igreja primitiva fazia isso. Até onde eu sei, Barnabé não foi coagido a dar a propriedade dele. Barnabé foi lá e vendeu a propriedade para dar de oferta para os necessitados. Ninguém falou: Barnabé, tem que dar porque você tem muito. Ninguém falou isso. Eu já vi. Ninguém falou isso. Ananias e Safira venderam e deram... Israel, teve que expulsar ali. Não, presta atenção. Ananias e Safira venderam e deram o dinheiro e morreram. E morreram. Por quê? O problema é distribuir a terra? Não. O problema é que eles mentiram, eles profanaram o nome de Deus, tentando fazer daquilo propaganda política para eles dentro da igreja. Então a gente tem que ter cuidado com isso, cara. A questão de a pobreza, ela faz parte da condição humana caída. E tem gente, escuta isso, tem gente que a maior bênção que ele tem na vida é ser pobre. Porque o dia que ele fosse rico, ele destruiria a própria vida, a vida da família dele. Eita. Tem gente que é uma bênção ser pobre. Tem gente que é uma bênção ser pobre. Tem gente que se ganhar na Mega Sena, meu irmão, destrói ele, a família, todo mundo. Isso aí nós temos inúmeros casos. Não quer dizer que Deus se alegra dele ser o pobre e explorado. Claro que não. Deus não alegra dele ser explorado. A miséria e a exploração são uma afronta contra Deus. Só um parentezinho. Aí o pessoal, é fácil falar isso de barriga cheia. Quero falar de barriga vazia. O que é mais fácil? O rico entrar no céu ou o pobre? O que é mais fácil? Rico. Jesus falou que era o pobre. Tá certo? É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. Porque o pobre, ele fica sem nada às vezes, e ele é obrigado, e ele é constrangido a ser mais dependente de Deus. O rico, às vezes, se acha que o dinheiro pode tudo e vê que o dinheiro não pode tudo, se esquece e vira um idiota e se esquece de Deus. O rico com Deus, ele é feliz e ele é mais feliz ainda, porque ele é generoso. Porque existem estudos, comentaristas, que eu já vi comentário que existem estudos, que a generosidade é algo que dá um prazer semelhante ao de se alimentar, o prazer que dá psicológico na pessoa. Então, o rico que é de Deus, ele é bom, ele ajuda, ele é generoso. Agora, não pensa você que é fácil entrar no céu rico, não, porque é mais fácil entrar pobre, e não fui eu que falei isso. Mesmo que eu pensasse igual a você, eu prefiro pensar igual a Jesus. Só para encerrar minha fala, e aí a gente tem que ter cuidado com o seguinte: a igreja, muitas vezes, ela é acusada por um estereótipo que algumas igrejas praticam de negligenciar o membro do MST ou qualquer outro marginalizado excluído da sociedade, mas tem que lembrar que a história da igreja mostra o contrário, que na média, na prática, na realidade, a igreja normalmente socorre, ajuda. Essa é a regra. Ah, mas eu tenho igreja. Tem a igreja do bairro tal, que é uma igreja de elite. Mas talvez porque aquele bairro tenha esse público que ouve o evangelho. Talvez seja isso. Não é porque ninguém foi excluído. Agora, se estão excluindo, aquela igreja particularmente está cometendo um pecado. Mas pobreza e riqueza faz parte da condição do homem caído, que não sabe nem fazer justiça. O nosso senso de justiça também está contaminado. Por isso que o MST nunca vai fazer justiça, porque o senso de justiça do homem caído está contaminado. Justiça não se faz forçando. Justiça não se faz forçando. A igreja tem que denunciar o erro do Estado, o erro do particular, que acumula e que deveria ser generoso, e o erro daquele que toma o que não é seu. Sem praticar violência. Sem praticar violência. Denunciar sem praticar violência. Eu sou o cara mais inteligente nesse tipo de assunto de sociologia e questão de reforma agrária e tudo mais. Mas, para mim, desde o início, quando eu via assim, eu debatia, falei, gente, tem um paradoxo tão grande só de entender que no Brasil, que é um dos maiores lugares em termos geográficos, a gente tem algo chamado de movimento sem terra. Se fosse em Tóquio, onde só tem prédio e não tem muita terra, eu até entendo. Meu irmão, no Brasil, o que mais tem é terra. Mas tem que pegar a terra que é produtiva, de alguém que faz alguma coisa. Eu conheço pessoas que tinham questões de fazendas e tinha esse negócio de garden, de sêmen de gado, não sei o que, um negócio caríssimo, onde entrou o pessoal e pegou, torrou e fez um churrasquinho de uma vaca que custava $500 mil. Mas assim, não é querer terra, é querer tirar o que é dos outros e hoje, infelizmente, e é claro que talvez tenha algum irmão que está nos assistindo que participa disso, mas hoje se tornou um movimento político, não é um movimento mais de... Talvez inicialmente o pensamento era de uma justiça social, de reforma, de repartição, mas hoje não é assim, está muito longe. André, então,
tem o outro lado da moeda. Veja só, a Constituição do Império, até 1850, dizia que a terra era um bem livre. Bem livre igual o ar. Você chegou, você cultivou, ela é sua, pode ser produtiva. Às vésperas da libertação dos escravos, tiraram esse item da Constituição e a terra deixou de ser um bem livre e passou às terras devolutas, as terras sem donos, as terras era do Império. Isso está na Constituição Federal até hoje. As terras devolutas são da União. Moral da história. Se dessem liberdade aos negros e esses negros tivessem terra como bem livre, eles iam produzir, iam ficar ricos rapidamente. Eles iam virar exportadores. Então tiraram o direito daqueles escravos de ter terra. Então isso foi uma maldade. Definitivamente no Brasil existem latifúndios improdutivos. E a Constituição prevê isso, só que ninguém tem coragem de agir e fazer a Constituição valer. Definitivamente existem pessoas no Brasil que querem trabalhar e não têm terra. Definitivamente existem pessoas no Brasil que querem morar e não têm espaço. Isso poderia gerar riqueza para o Brasil. Isso é um problema? Definitivamente a terra é um problema no Brasil. Reforma agrária é muito falada, mas ela não avança, porque os donos da terra têm muito poder no Congresso Nacional. Agora, isso não faz com que nós tenhamos que tomar à força as terras. É isso que nós devemos colocar. Reconhecemos o problema, sabemos que precisa ser resolvido, especialmente no interior do Brasil. Existe ainda, infelizmente, vergonha nacional. Nós fomos o último país livre das Américas a dar liberdade aos escravos. E a vergonha é que hoje, no nosso país, ainda temos trabalho escravos e por gente poderosas que são colocando as pessoas ao trabalho escravo. Sabemos que esse problema, MST, a gente sabe que o problema existe. Nós discordamos do problema, mas não acreditamos que você deve usar a força para a violência, que vocês vão perder. Sabe por causa de quê? Ninguém pode contra o poder estatal. O poder estatal tem aviões, tem helicópteros, tem navios de guerra, tem carro de combate, tem canhão. Vocês têm, vocês não têm, vocês vão perder. Aí não é para vocês terem, não. Não, falando isso não é para vocês terem, não. E eu queria dizer que nós sabemos que isso é um problema e que vocês, eventualmente, as pessoas sinceras, porque deve ter os oportunistas sempre, com certeza, mas as pessoas sinceras que acreditam que é necessária a reforma agrária, eu também acredito. Só que não adianta, a violência não vai levar vocês ao resultado. Vamos mudar isso politicamente, nós somos uma democracia, vamos fazer bom uso dela. Vamos para o rápido intervalo? Daqui a pouco a gente volta, a gente pode terminar esse assunto e eu quero entrar no último assunto do nosso antenado de hoje. Tá muito bom, não sai daí. A gente volta já já.